Por acaso você tem a impressão de que não tem tempo para nada, vive na correria e mesmo assim sempre tem aquela sensação de que está devendo alguma tarefa ou compromisso? Se sim, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre gestão de tempo. O meu nome é Kelvin Correa e esse aqui é o canal Você Mais Foda. Durante meu bacharel de administração, a palavra gestão aparecia em diversas matérias, como gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de projetos e por aí vai. Porém, eu sempre achei estranho as pessoas aprenderem, e tentarem aplicar todos esses tipos de gestões, quando na realidade a mais básica delas elas ainda não controlavam, que seria a gestão pessoal, a gestão da sua vida e a gestão do seu tempo. Se você frequentou algum tipo de faculdade ou curso, com certeza você vai se lembrar que a coisa mais comum de se ver é aluno enrolado, sempre correndo atrás do tempo, correndo atrás daquilo que está atrasado, sem nenhum tipo de organização do seu tempo, organização de tarefas. Então, desde essa época, por ficar um pouco intrigado, eu estudo e procuro me aprimorar bastante sobre esse assunto. Mas indo para o conteúdo, a gente precisa entender primeiro o que é gestão de tempo e por que a gente deve se preocupar com isso. E de forma bem resumida, quando a gente está tratando de gestão de forma geral, a gente sempre está buscando alocar os recursos que a gente tem da melhor forma possível para alcançar algum objetivo estabelecido anteriormente. Ou seja, se tratando de gestão de tempo, o que a gente vai fazer é usar algumas técnicas e algumas ferramentas que vão ajudar a gente a alocar da melhor forma possível as horas do nosso dia, com o objetivo de otimizar e facilitar todas as nossas tarefas e compromissos do dia a dia, assim tentando fazer com que a gente atinja todos aqueles nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. E geralmente quando a gente vê aquelas pessoas incríveis, aquelas pessoas que parecem que vivem o tempo todo em alta performance, a gente fica imaginando, nossa, o que essas pessoas fazem, o que elas têm para ser dessa maneira, E muitas vezes, na realidade, elas só têm uma boa organização do seu tempo ali, sabem alocar bem todas as atividades da sua rotina e passam para a gente essa impressão aí, vamos dizer assim, de super-herói, Inclusive, falando desse assunto, eu lembrei de uma frase do filósofo Sêneca, que faz a gente refletir bastante sobre essa questão de como a gente utiliza nossas horas. Então eu peguei o livro aqui, mas eu vou colocar na tela para vocês acompanharem também. Nada adianta verter líquido até a borda de um recipiente, se embaixo não há fundo que o receba e conserve. Assim também não importa quanto tempo nos é concedido, se não há lugar onde ele possa depositar-se, se ele vaza por trincas e perfurações de nossas almas. Essa frase diz muito sobre aquelas pessoas que vivem reclamando por aí, que gostariam de ter mais algumas horinhas pelo dia, que não tem tempo para nada, quando na verdade, se você der uma analisada, der uma olhada para a pessoa, você vê que ela não está utilizando bem nem as horas que ela já tem. Então, antes da parte mais técnica, fica essa reflexão sobre o assunto, tá? E indo para o conteúdo um pouco mais prático, a primeira coisa que eu não posso deixar de recomendar para uma pessoa que quer mais gestão de tempo é ter uma lista de tarefas. Essa é uma ferramenta extremamente simples e que muita gente conhece na realidade e até muitas pessoas utilizam no seu trabalho, mas a gente vê que na vida pessoal as pessoas deixam um pouco de lado. E uma coisa que eu já disse aqui anteriormente em alguns vídeos, uma das coisas mais inteligentes que a gente pode fazer é pegar todas essas ferramentas que a gente utiliza nas empresas, que foram muito estudadas, que já são provadas pelo tempo, dar uma adaptada nelas e usar na nossa vida pessoal. E existem várias maneiras de fazer isso, Tem gente que prefere a moda antiga, de colocar tudo num caderninho ali e ir riscando, mas hoje em dia também tem alguns aplicativos que podem ajudar bastante a gente a fazer esse tipo de coisa. E tem dois aplicativos bem legais para esse tipo de coisa. O primeiro é o Evernote, que ele é uma espécie de caderno digital, então dá para você escrever o que você quiser lá, nomear tudo certinho. E ele também funciona com um sistema de lembretes, para você agendar alguma coisa para ela te lembrar futuramente. E tem o To-Do List. Esse ele é um pouquinho mais específico para essa questão de tarefas e lembretes, mas também é um aplicativo muito bom. E uma maneira um pouco incomum de se fazer uma lista de tarefas é ter um grupo de WhatsApp sozinho e ir mandando ali as tarefas que você vai precisar estar executando durante o dia. E você não consegue, criar um grupo sozinho. Então pega aí seu melhor amigo, a sua esposa, o seu irmão, alguém da sua família, cria o grupo com essa pessoa
e você, como vai ser o administrador, você exclui essa pessoa do grupo, mas depois você manda uma mensagem no privado para não dar briga em casa, tá? Então, de todas essas opções aí, eu particularmente gosto de usar essa questão do grupo de WhatsApp para tarefas mais diárias, né? Coisa que eu vou anotar ali naquele dia e já vou executar daqui a pouco. E eu gosto de usar o Evernote para tarefas de mais longo prazo. Então, às vezes, algum planejamento, alguma coisa que eu vou precisar estar consultando ali durante o tempo, eu prefiro usar nele, que ele também fica em nuvem. Você consegue consultar, às vezes, num computador, não só no seu celular. Então, é uma ferramenta bem bacana. E mais um adendo sobre esse assunto é a gente evitar ser multitarefas, né? Isso me fez lembrar de um treinamento que eu fiz do Joel J, onde ele fala assim, eu posso fazer várias coisas? Posso. Posso fazer várias coisas ao mesmo tempo? Posso. Mas eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo e executando perfeito tudo? Você não pode. Então, depois de analisar ali a questão de importância e urgência das tarefas, monta a sua lista em ordem de execução e vai executando apenas uma de cada vez. E a segunda coisa que você precisa fazer para ter uma boa gestão de tempo é montar o seu planejamento semanal. Aqui o que você vai fazer é simplesmente planejar como que vai ser a sua rotina base da semana. Então você vai determinar o que vai ser feito em cada horário de cada dia. E isso desde o momento que você acorda até o horário que você vai dormir, estimando ali um tempo médio, um tempo mais real possível de cada uma dessas tarefas e encaixando ali nos horários. Para ficar um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo de uma manhã minha. Eu anotei aqui tudo certinho, eu vou colocar na tela para vocês acompanharem, mas só para vocês terem uma noção de como escrever isso, de como funciona exatamente. Então, como eu disse, é literalmente desde o momento em que você acorda. Então tá aqui, acordar às 7h58, depois disso tomar água e se arrumar até às 8h15, aí chegar na academia entre 8h20 e 8h30, que eu vou andando, que é perto aqui de casa, e terminar o treino até 9h20 ou no máximo até 9h30. Depois disso, chegando em casa ali por volta de 9h40, eu tomo meu suplemento, vou me hidratar, jogo uma água no rosto para já começar a leitura por volta de 10 horas. E o tempo que eu coloco de leitura aqui é preparar entre 10h30 e 10h40. Aí das 10h30 até as 11h30 eu deixo esse tempo para executar alguma tarefa que eu tenho sobre o canal. Então depois disso, às 11h40, eu já vou para o meu almoço. Então vocês podem ver que eu coloco uma certa tolerância em algumas atividades que eu já sei que podem acabar demorando um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou eu conheço a minha rotina aqui, eu sei que em alguns momentos eu acabo às vezes encontrando alguém, converso um pouquinho ali e vai ter uma variação de tempo. E um outro ponto é que esse é um planejamento base, para a gente ter um ponto de partida da nossa rotina. Então, aos poucos, conforme você for fazendo, esses horários vão se encaixando, vão ficando mais certinhos. E é claro que vão ter dias que vão aparecer imprevistos, vão aparecer outras tarefas, né? Aí você vai ter que usar a flexibilidade a seu favor e saber ali como ir realocando as suas tarefas, né? E para esse tipo de planejamento semanal funcionar bem, é importante que você tenha um plano de ação para cada um dos seus objetivos. Então, se você ainda não fez isso, ainda não conhece essa ferramenta, eu vou deixar linkado aqui meu outro vídeo, onde eu ensino como você atingir as suas metas, como atingir os seus objetivos, onde eu detalho ali um passo a passo como você fazer um bom plano de ação. E a terceira coisa que você precisa fazer para ter uma boa gestão de tempo é utilizar uma agenda. A agenda é muito importante para que a gente não dependa da nossa memória para ficar lembrando de todos os nossos compromissos e faz com que a gente não precise ficar se preocupando com isso ali, né, tentando lembrar de tudo. E caso você tenha um compromisso que você precise se preparar antes, use a agenda também para antecipar essas datas. Então, se você precisa de uma semana para se preparar para algum compromisso, você já coloca esse aviso uma semana antes, para que assim você tenha tempo de fazer tudo certinho. Então aqui, novamente, a gente vai ter a opção física, a opção mais antiga, né, de realmente você comprar uma agenda e ir anotando tudo ali, mas eu particularmente gosto de usar a agenda do Google, que já me atende totalmente. E por último, é muito importante que você aprenda a delegar tarefas. A coisa mais comum da gente ver em pessoas que estão buscando melhorar a sua vida, né, que são protagonistas na sua empresa, no seu trabalho, ou às vezes até dentro da família, é essas pessoas serem muito centralizadoras e delegarem muito pouco. É muito importante você entender que você não precisa fazer tudo sozinho e que sim, muitas vezes algumas pessoas vão fazer algumas tarefas melhor do que você.
Faça uma conta de quanto vale sua hora. Você tem a noção de quanto vale sua hora, quanto vale o seu tempo? Muitas vezes até financeiramente vale a pena você contratar alguém ou chamar alguém para executar algo para você. Você seguindo esses 4 passos e utilizando essas ferramentas, as suas tarefas e a sua rotina vão estar totalmente organizadas e muito mais previsíveis. Isso faz com que a sua percepção de esforço diminua e diminui bastante a chance de você errar ou deixar de fazer alguma coisa que você precisa. A grande maioria das pessoas acabam não cumprindo aquilo que é necessário por falta de organização. E uma dica extra que eu posso deixar aqui para vocês é tomar muito cuidado com a procrastinação. Muitas vezes a gente até tem uma gestão de tempo boa, conhece as ferramentas, utiliza elas, mas cai naquele mau hábito de acabar deixando tudo para depois. Então, se você tem esse problema, eu vou deixar linkado aqui o meu vídeo sobre como parar de procrastinar, que com certeza, se for o seu caso, vai te ajudar bastante. Então, para finalizar, para fazer um overview aqui, um resumão geral, o que você precisa fazer para ter uma boa gestão de tempo é utilizar uma lista de tarefas, fazer o seu planejamento semanal, ter uma agenda e aprender a delegar. Então, para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa uma curtida aqui para apoiar o nosso trabalho. E se você se interessa por finanças, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, se inscreve aqui no canal que eu vou estar trazendo bastante vídeos sobre esses temas. Então, abraço e até os próximos vídeos.